Havia uma professora chamada Helena, dedicada e apaixonada pelo que fazia. Ela acreditava que ensinar não era apenas transmitir conteúdos, mas formar cidadãos, despertar o senso crítico e incentivar os alunos a sonharem com um futuro melhor. Por mais de 10 anos, Helena deu aulas em uma escola tradicional. Era querida pelos alunos, respeitada pelos pais e admirada por alguns colegas. Mas essa admiração nem sempre era bem vista por todos. Helena tinha um estilo diferente. Enquanto outros professores seguiam o livro didático à risca, ela gostava de trazer temas atuais para a sala de aula. Falava sobre desigualdade, sobre sonhos, sobre a importância de acreditar em si mesmo. Questionava injustiças. Fazia os alunos refletirem. E foi exatamente aí que começou seu problema. A direção da escola, conservadora e rígida, não gostava da forma como Helena abordava certos assuntos. Alguns diziam que ela passava dos limites, outros alegavam que ela estava ensinando coisas que não deveriam ser discutidas em sala de aula. No início, foram apenas comentários sutis. Olhares atravessados nas reuniões pedagógicas. Pequenas críticas veladas. Mas, aos poucos, isso se transformou em algo maior. Helena passou a ser chamada constantemente pela coordenação, recebia advertência sem sentido, era cobrada por mínimos detalhes que antes nunca foram problema. Enquanto isso, outros professores cometiam os mesmos erros e nada acontecia com eles. Era como se tivesse sido escolhida para ser perseguida. Aos poucos, a pressão começou a afetar seu emocional. Helena saía de casa com o coração pesado, sentia o estômago embrulhar ao chegar na escola. Muitas vezes chorava no carro antes de entrar. Mas quando cruzava a porta da sala de aula, respirava fundo e sorria para seus alunos, fingindo que estava tudo bem. Um episódio marcou profundamente sua vida. Um dia, em uma aula, Helena falou sobre sonhos. Perguntou a seus alunos: "O que vocês querem ser quando crescerem?" As crianças começaram a responder: médico, engenheira, jogador de futebol, artista. Até que uma menina levantou a mão e disse: "Professora, eu quero ser como você." Helena não conteve as lágrimas. Para ela, aquele era o maior reconhecimento que poderia receber. Mas a direção viu diferente. Alegaram que ela estava influenciando os alunos de forma inadequada. Chamaram-na para uma reunião humilhante, em que foi acusada de querer ser protagonista demais e de não respeitar os limites da profissão. Foi nesse dia que Helena percebeu que não era apenas uma questão de regras, mas de perseguição. A escola não queria uma professora que pensava diferente. Queriam alguém que apenas seguisse ordens, sem questionar. As coisas pioraram ainda mais quando Helena denunciou a falta de materiais básicos para as aulas. Ao invés de agradecerem pela preocupação, a direção a acusou de colocar a escola em má situação, diante dos pais. O clima ficou insustentável. Helena passou a ser isolada pelos colegas, alguns por medo de também serem perseguidos, outros porque simplesmente preferiam não se envolver. Os corredores que antes eram de risos e conversas agora eram de silêncio e frieza. Helena começou a duvidar de si mesma. Pensava em desistir, em abandonar a profissão que tanto amava. Mas cada vez que entrava em sala e via os olhos brilhantes dos alunos, lembrava o porquê de estar ali. Mesmo sendo silenciada, mesmo sendo perseguida, Helena continuava acreditando que sua missão era maior do que qualquer perseguição. Um dia, depois de mais uma reunião de humilhações, ela decidiu que não iria mais abaixar a cabeça. Pediu a palavra e disse: "Eu posso ser silenciada aqui dentro, mas nunca vão apagar a importância do que eu fiz e faço por esses alunos." O verdadeiro sentido da educação é transformar vidas, e isso ninguém pode me tirar. Essas palavras ecoaram. Alguns colegas que estavam em silêncio começaram a se inspirar. Os alunos, que souberam da situação, fizeram questão de homenageá-la. Pais começaram a questionar a direção sobre o que estava acontecendo. Helena pode ter sido perseguida, pode ter sido silenciada pela chefia, mas sua voz nunca deixou de existir. Porque cada aluno que passou por ela carrega consigo um pedaço do que ela acreditava,
que a educação é uma forma de resistência.